Bom, seguinte, vamos começar começando já, chegando. Planejamento de aula. O meu trabalho melhorou muito quando eu comecei a planejar a aula. E a importância disso é que o seu resultado é mais eficiente, a sua aula é mais dinâmica com o cão e o seu resultado é melhor. O que seria um plano de aula? Seria eu entender a gama de coisas que eu preciso ensinar para o cachorro. Na aula passada a gente estava falando que o seu cliente precisa, e você vai lá, sente a necessidade. Bom, então esse cliente, ele precisa que eu ensine o cachorro a descer na escada devagar, porque na casa tem idoso, a dona dele desce com ele na coleira. Entende? Então eu preciso fazer isso. Se eu preciso fazer isso e eu tenho que fracionar os meus exercícios com o cão, vocês vão decidir por onde vocês começam. E aí que entra a estratégia do planejamento de treino com o plano de aula, tá? Mas depois a gente vai falar mais detalhado sobre o planejamento do treino. E aí, no planejamento de treino com o plano de aula, você anota o que você está treinando, o que você fez e deixa lá guardado. Na próxima aula, o que você vai fazer? Você só revisa aquilo e continua dali. E isso melhorou em muito o meu resultado. Antes, o que eu fazia? Eu chegava com o cliente, eu estou treinando o senta e o deita lá com ele. Ia fazer outro cliente. Só que, mano, durante o dia você vai dar uma relaxada. Aí chega lá, não aproveita tanto. E aí eu comecei a fazer isso e a minha aula começou a ficar melhor. Porque vocês vão ver que 30 minutos, 40 minutos de aula para o cão é até muita coisa, tá? Então, acho que a ideia do planejamento ela precisa ser seguida. E outra coisa, o exercício da gente manter a rotina e a disciplina de fazer o treino é complicado. Então, vocês vão precisar realmente prestar atenção, se dedicar, nem que seja para levar a folha anotada, porque o tempo todo, eu mesmo fico saindo ali do plano de treino. A gente faz outra coisa. E aí isso aí só atrapalha, tá? E aí vocês vão ver que a maioria dos adestradores não tem planejamento. Se você vai fazer passeio com cães, você também precisa ter planejamento, sua logística, quem que você vai pegar primeiro, em quanto tempo você vai devolver, para onde você vai que vai chegar no tempo certo. Então o planejamento é essencial. E isso aqui que eu montei é baseado numa aula de 30 minutos. Isso que o Luiz falou é importante, é a didática da aula, né? É um cachorro e tem que ter didática da aula também. Então, um bom planejamento da aula deve conter critério, ou seja, você tem que saber o que você vai treinar, como vai treinar, o que precisa. Tem que ter um motivador. O que você vai usar como motivador? Vai ser petisco, vai ser bolinha. Você tem que entender. Então, por isso você tem que anotar a aula passada para você saber se o motivador está rolando, tá? E o ambiente e o momento do treino. Onde é que eu vou treinar esse cachorro? Né? Tá funcionando onde eu estou treinando? Não está funcionando, tá? E outra coisa, eu não vou ficar cobrando vocês de fazerem isso daqui. Isso aqui já é obrigação de vocês começar a aula fazendo desse jeito, tá? Então, olha como a gente está aumentando a informação. Agora já tem um planejamento da aula, tem que lembrar do marcador, tem que lembrar do motivador que vai ser utilizado, tem que lembrar onde vai marcar e como está sendo, né?